Fala galera, estamos aqui para mais um True Walk, eu e o Jody na mesa, uma dinâmica diferente, explicando um pouquinho para vocês. A gente vai seguir o conceito do True Walk, que era falar sobre os conceitos da fé cristã, né, da base da fé cristã. O Jody vai ser a pessoa que vai trazer a dúvida, fazendo o papel de alguém novo na fé, que não sabe das coisas e está querendo aprender. Eu vou fazer o papel da pessoa que está ajudando ele no crescimento. Então eu vou tentar responder as dúvidas dele, que talvez seja a mesma pergunta que você tem. Então acompanha a gente até o final desse vídeo para ver se é a sua dúvida ou não. Se não for sua dúvida, faz um comentário aí no vídeo de qual que é a sua dúvida ou manda lá no Instagram a sua dúvida. A gente vai tentar responder, seja por direct, seja fazendo um outro vídeo para responder. E a ideia é essa, né? Alguém que pergunta, alguém que responde e vamos ajudar nessa caminhada, né? Vem andar e falar com a gente. Comenta, dá like, se inscreve e compartilha. É isso aí. E o tema de hoje é oração. Vamos lá, então. Isaías, por que a gente ora e o que é a oração? A oração a gente pode entender como um relacionamento nosso com Deus. Então é a nossa comunicação pessoal com Deus. É a comunicação do Jody com Deus, minha com Deus, a sua que está aí na sua casa com Deus. Então a oração é uma comunicação individual. A gente ora às vezes em grupo, às vezes a gente ora ali cada um pelos pedidos dos outros, mas é um momento específico em que eu me comunico com Deus. E qual que é a razão para a gente orar, né? Por que a gente ora? É a nossa comunicação. Então quando você tem um amigo, você quer conversar com ele, você quer ter uma intimidade com ele. E é assim com Deus. Você quer contar as coisas para Deus, Deus quer saber de você. E aí alguém pode estar se perguntando, né? Mas Deus sabe de tudo. Com certeza ele sabe, né? Tem um versículo em Mateus que fala que Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que a gente peça. Então a gente tem que orar por quê? A gente ora para mostrar nossa confiança em Deus, para ter esse momento de intimidade com Deus, e a oração mostra que a gente confia nele para contar essas intimidades, e além disso mostra o nosso amor, a nossa dependência e o nosso relacionamento. Então a oração é muito mais além do que falar para Deus o que você quer, né? O nosso pedido pelo que você é grato, mas é ter esse momento de intimidade com Deus, esse momento íntimo e pessoal com Deus. E essa é a razão por que a gente deve orar. É uma conversa, então. É uma conversa, né? Então, eu lembro, você deve lembrar do MAB, tinha um líder nosso que orava, tipo, muito solto, né? Ele falou assim, paizinho, papai, irmão. E é uma oração, né? A gente que criou esse negócio de Senhor Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Então tem essa questão, é uma conversa, mas a gente meio que formalizou algumas palavras ali do crentez. Legal. E nessa ordem aí, existe um jeito de orar, um jeito certo? Não existe um jeito certo, né? A gente pode orar de várias maneiras. Então, tem gente que ora dirigindo o carro, ouvindo louvor. Tem gente que ora ali antes do almoço, antes de dormir, depois de acordar. Não existe um jeito certo, né? O certo é orar. Mas o que é interessante falar é que a gente tem que ter um momento específico do dia para orar. Não tá distraído. Então não tá distraído. Às vezes tem gente que, sei lá, pega no trânsito 1 hora no trânsito, né? Agora na pandemia não, mas normalmente o pessoal dirige muito no trânsito e ora no trânsito. Mas você tá ali fazendo um monte de coisa, né? Você tá ali dirigindo, ouvindo uma música, prestando atenção no seu carro, nos carros dos outros. E às vezes você perde um pouco do foco da atenção da sua oração. E Jesus fala em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então a gente vê que Jesus dá essa dica, né? Ele dá essa ordenança para a gente orar em secreto. Então, ore no seu dia ali, nessas horas batidas de refeição, quando você acorda, no trânsito, mas tem um momento específico para orar para Deus, para colocar ali, tem esse momento de intimidade. E Jesus continua, feche a porta do seu quarto e ore em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, recompensará. Então a ideia de que Deus só ouve a nossa oração é uma ideia errada. Jesus fala que ele vê ali, né? Ele vê o seu coração na oração. Então não existe um jeito certo, mas Jesus fala pra gente orar no nosso quarto, ter durante todos esses momentos de oração que tem um específico. E ali aproveita, né? Já medita na palavra, ora a Bíblia, lê a Bíblia e ora também para ter esse momento ali de comunhão com Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam que Deus não responde oração, mas ela não lê a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Às vezes a resposta da sua oração já está escrita na Bíblia. Exatamente. Tá. E falando nisso, da resposta de oração, qual que é a eficácia da oração? Porque às vezes a gente ora por alguma coisa e a gente não. A resposta não é o sim que a gente queria. Exatamente. A gente entende que existem 3 respostas que Deus pode dar. Ele pode dar o sim, pode dar o não
ou pode dar o silêncio. Normalmente é o silêncio. Normalmente a gente não entende a resposta dele logo de cara. Dificilmente hoje em dia a gente vê que alguém ora, não, e Deus respondeu pra mim claramente que foi isso. A gente tem esses relatos, mas normalmente é o silêncio, porque Deus sabe o que a gente quer já. E aí ele vai trabalhar no nosso coração o que ele quer pra gente, né? Então tem até tem um cara que ele fala que a gente ora. Qual foi a última vez que você orou pedindo para que o reino de Deus se aumentasse? Então a gente às vezes ora pedindo as nossas coisas, e às vezes a gente não pede, tipo, qual a última vez que você pediu para que o reino de Deus fosse proclamado? E aí, sobre essa questão do sim, do não, na Bíblia, né, tem várias passagens sobre oração, mas eu queria destacar duas, né, que é a de Josué, que durante uma batalha lá de vingança, ele pede pro sol parar, e o sol para. Tipo, o sol para e ele vai e vinga todo mundo, mata todo mundo. Então Deus respondeu a oração dele. E o não também, a gente tem a história de Paulo. Quando Paulo pede pra Deus tirar o espinho da carne dele, Deus fala que não tira, e Deus responde o não. E aí a resposta é a seguinte: minha graça é suficiente pra você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo comenta: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então quer dizer que o não de Deus, pra gente, pode doer, mas é pra fortalecer a graça dele, é pra fazer a graça dele cada vez maior, né? E o não dele, por exemplo, você pode pedir pra ser milionário. É um pedido justo, né? Ninguém vai falar que não quer, né? Talvez alguém já tenha até pedido isso. Mas o não de Deus pra esse pedido, pode ser que ele esteja ensinando você a pedir por um emprego. Entende? O não de Deus pode ser o sim para outras áreas. Então, eu quero ser milionário. Deus pode responder: não, tá bom, vou te dar R$1 milhão. Ou ele pode dizer o não pro milionário para que você aprenda a pedir por um emprego. Entendi. E a questão, né, no Pai Nosso, Jesus ensina a gente a não pedir: eu quero uma cesta de pão. Tipo, eu quero pão pra semana toda. Ele pede pra gente pedir o pão nosso de cada dia. Então existe essa diferença do pedir: eu quero ser milionário, ou eu quero um emprego para construir o meu primeiro $1 milhão. Então tem a diferença de: eu quero que a fome acabe no mundo, eu quero que eu não passe mais fome na minha vida. Ou eu acordo todo dia de manhã e oro: Senhor Deus, me dá o pão nosso de cada dia, assim como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Então tem essa questão também da oração, de que é uma coisa diária, né? Jesus orava todos os dias e passava todos os dias com Deus ali, em intimidade com ele. Esse é o nosso desafio. E o desafio é, né, mesmo sabendo isso e ensinando isso, em São Paulo, que é uma cidade de uma correria enorme, separar um tempo para isso. Mesmo na pandemia, né? Muita gente fala assim: eu nunca tive tempo de orar. Beleza, na pandemia você não perdia o tempo no trânsito. Você orou todos os dias? E esse é o desafio, né? Essa é a intimidade com Deus. Porque a gente tem a Bíblia, a gente tem a oração, mas quantas vezes na semana ou quantas vezes no dia a gente para realmente para buscar a palavra de Deus ou para orar? Eu vou separar um tempo ali, 10 minutos, 20 minutos, né? Então, a reflexão é: quanto tempo a gente ora por dia? E compara esse tempo com quanto tempo você passa no celular, ou quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa nas redes sociais. Eu acho que essa é uma reflexão interessante pra gente fazer. Então a oração não é uma formalização de um pedido ou de um agradecimento, e sim Deus querendo que a gente se relacione com ele de forma mais íntima. Exato, exatamente. Então... E aí, já que você é amigo de quem manda em tudo, você pode pedir uma coisa aqui, outra ali, uma ajudinha. Exato, essa é a ideia, né? Nem pro seu pai, nem eu pro meu pai, a gente não conversa com ele só pra pedir as coisas. Exato. Pro nosso pai aqui, né? O Lúcio e o Beto. A gente não fala assim: não manda uma mensagem ou liga pra: eu preciso de dinheiro, preciso daquilo. A gente tem um momento de intimidade, chama pra um almoço, chama pra sair, pra viajar. E é assim com Deus também. Você não vai só pra Deus pra pedir ou pra agradecer uma vitória, ou pra pedir que uma cura, enfim, um emprego. Ele quer essa intimidade, ele quer que você abra o coração diante dele, mesmo que ele já conheça tudo que você tem no coração. Então acho que é isso, e essa é a dificuldade, né? Deus sabe tudo, mas ele quer que eu fale pra ele. Ele sabe tudo, mas ele não é fofoqueiro, ele quer que você vá contar as coisas pra ele. Então acho que esse é o nosso desafio como cristão, orar sem cessar. Boa, é isso aí. Segue a gente no Insta, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal também. Ajuda a gente, Deus abençoe. Um abraço.